E aí, tudo bem? Boa noite para você, aluno meu aqui da Escola Roque Barbosa de Miranda. E eu tô aqui hoje meio que improvisando aqui nessa nossa videoaula, tô tentando aqui adaptar alguns equipamentos para a gente poder tentar fazer essa aula para vocês aí hoje, tá bom? Ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada no site www.professormarcos.com, também no meu Facebook e no Facebook da Escola Roque Barbosa de Miranda, para que você aí tenha acesso. Mas o principal é que esse vídeo faz parte das atividades que estão constantes lá na sala de aula virtual que eu montei. O endereço está passando aqui embaixo e também tem os links aqui na descrição para você entrar e ter acesso a essa videoaula aí, a todo o conteúdo, inclusive das atividades que a gente vai ter dessa videoaula aqui nessa nossa sala de aula virtual, beleza? Bom, espero que você esteja tudo bem mesmo, que você esteja cuidando aí da sua família, permanecendo o máximo de tempo em casa e lavando sempre as mãos, tá bom? A gente vai falar hoje de um assunto interessante e que é uma coisa um tanto atemporal, por isso que ela serve para todas as séries aí nas quais eu ministro aula. Eu vou falar para você sobre os falsos cognatos. E aí você já deve estar se perguntando o que será que é isso, né? Falso cognato. Bom, em inglês tem uma coisa muito engraçada que são palavras que parecem ser, mas não são. Eu vou explicar isso para vocês rapidamente para a gente poder introduzir aí o que é esse assunto. Lá na língua portuguesa, a gente tem muitas palavras que nascem de outras. Então é muito simples a gente entender que a palavra carroça, que é a palavra carruagem, vem da palavra carro. Então a gente tem a raiz da palavra carro, que é car, na palavra carruagem, na palavra carroça, na palavra carroceria, enfim, outras palavras que derivem da palavra primitiva, que é o carro, ok? E na língua inglesa a gente tem uma coisa que é muito parecida com isso, mas o falso cognato, ele se pressupõe da seguinte maneira: quando a gente tem uma palavra que ela lembra muito outra na nossa língua portuguesa, e a gente automaticamente, né, não tem jeito, nosso cérebro acaba meio que fazendo essa associação. Ela acha que aquela palavra é a mesma coisa em português e não é. Vou dar um exemplo para você, primeiro de vários que a gente vai ter nesse vídeo de hoje. Então, por exemplo, quando eu falo problem, a gente vai imaginar que é problema. E realmente é problema, mas o grande problema, para não ser redundante aqui, é o quê? É saber em qual situação essa palavra problem está sendo utilizada. Então, olha aqui, no nosso vídeo, por exemplo, a gente tem o seguinte: em inglês, ele significa causa de um problema. Então, quando eu falo alguém tem um problem, não estou dizendo que ele tem um problema, mas sim que ele tem a causa de um problema. E, na verdade, na língua portuguesa, o problema é simplesmente a problema e já era, né? Não é a causa, mas sim a consequência. Para ficar mais claro ainda, a gente vai ter uma lista de palavras aqui que eu vou ler com vocês e a gente vai falando, né, rapidamente sobre o que cada uma é. Continuando a nossa lista agora, a gente vai para mais uma sequência de palavras que são falsos cognatos, ou seja, aquelas que a gente acha que é uma coisa, mas elas não são. Então a próxima palavra é actually, que na verdade não significa atualmente, mas sim na verdade. Olha a redundância aí. Pull significa puxar e não pular, como a própria palavra lembra, né? Baton não significa batom, mas sim cacetete. Enroll não é enrolar, mas sim se inscrever ou se matricular. Então, quando você vem para a escola fazer a sua matrícula, você vai fazer a sua enroll. Olha só. Push, muito famosa essa palavra, não significa puxar, mas sim é o contrário, é empurrar. Então, muitas vezes a gente vê uma placa numa porta daquelas de vidro escrito push, a gente tem aquela intenção cerebral de puxar, quando na verdade para abrir a porta você deve empurrá-la. Convicted significa convicto? Convicto? Não, não significa convicto, significa condenado. Eventually não significa eventualmente, viu? Significa realmente o final de uma coisa. Quando a gente fala assim, eventually, é finalmente aconteceu alguma coisa. Exit significa hesitar? Não, significa saída.
Fabric. Fabric a gente é muito condicionado a achar que é fábrica, né? Nosso cérebro já vai diretamente na palavra fábrica, mas não é fábrica. Na verdade, fabric é tecido, né? Lecture não significa leitura, não significa leitura, e sim palestra. Novel não é novela, para quem não sabe, e sim romance. Então, qualquer livro que não seja uma novela é um romance, tá bom? Application significa aplicação? Não, significa inscrição. Attend não significa atender, mas sim participar. Pasta não significa aquela pasta de documentos que a gente está levando, ou creme dental que a gente está acostumado a utilizar, mas sim alimento. E pasta é usado para macarrão, por exemplo, para qualquer tipo de massa, tá bom? Sensible significa sensível? Não, significa sensato. Shoot significa chutar? Também não, significa atirar, fotografar ou ainda filmar, tá certo? Então essas aí, algumas palavras que a gente descobriu desses falsos cognatos. Para continuar aqui a nossa lista de palavras, vamos para mais uma sequência aqui, olha só. Tax não é táxi, como a gente deve imaginar, mas sim imposto ou taxa, tá bom? Coroner, olha o coronavírus aí. Coroner não significa coronel, mas sim legista. Patron não é patrão, e sim cliente, olha só que diferença. Futebol não é futebol, mas sim pebolim. Genial não significa genial como a gente conhece aqui no Brasil, mas sim a palavra amável, agradável, etc. E valorous não significa valorizado, mas sim corajoso. Fulano é valorous, ele é valoroso, então ele é corajoso. Então é isso, fica aqui a minha dica para você pesquisar novos conteúdos, novas palavras aí, falsas cognatas, que não essas que eu passei aqui nessa nossa lista. E olha, tem uma atividade muito bacana aqui na nossa sala de aula virtual. Você deve responder aí online e mandar as respostas que automaticamente vai chegar aqui pra gente. Nós vamos corrigir e devolver para você aí com o resultado desse teste. São 5 perguntinhas muito rápidas e fáceis para você ver se você realmente descobriu quais são as usabilidades dessas palavras aí que são falsas cognatos, tá bom? Então é isso. Espero você na próxima aula. Bons estudos. E compartilhe esse vídeo com mais gente para que a gente possa atingir o maior número de estudantes, beleza? Valeu, fique em casa, hein? Até mais, tchau, tchau, fui!